sabia que o verdadeiro judaísmo messiânico, como qualquer outro ramo do judaísmo convencional, acredita que as escrituras sagradas são inspiradas divinamente, é a palavra de Deus e elas são eternas, ou seja, não podem ser anuladas? Todo verdadeiro judeu messiânico crê na Torá, que permanece vigente para sempre, como o judaísmo professa? Vaikra, Levíticos 22, 31 diz: guardareis os meus mandamentos e os cumprireis, para que vivais. Eu sou o Eterno. Yeshua HaMashiach declarou que veio cumprir a lei e não anulá-la. E ele disse: qualquer, pois, que violar um desses mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Veja bem o que Yeshua está falando. Aquele, porém, que os cumprir os mandamentos e ensinar os mandamentos, será chamado grande no reino dos céus. Mateus 5,19. Veja bem que Yeshua fala sobre até cumprir os menores, o menor, todos os mandamentos. Yeshua HaMashiach ensina para os seus discípulos, não só os seus discípulos judeus, mas também ele fala que existe um outro rebanho que também será incorporado. Isso a Torá também diz, lá em Isaías 56, que a Torá, ela fala sobre os gentios que entrarão também na aliança. Lá em Gênesis 12, Romanos 11. Infelizmente, muitos ensinam que não se deve cumprir todos os mandamentos. Todos são somente para os judeus. E Yeshua fala: aquele que será chamado menor no reino dos céus, aquele que descumprir o menor. Números 15:15 diz: um mesmo estatuto haja para vós e para o estrangeiro entre vós, por estatuto perpétuo nas vossas gerações, como vós, assim será o peregrino perante o Eterno. Yeshua ensina exatamente o que a Torá ensina. Os preceitos da Torá são eternos e são para todos, pois Deus não faz acepção de pessoas. Como está escrito: minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Profeta Ishayahu, capítulo 56. Yeshua HaMashiach ensina o cumprimento da Torá, porque a transgressão da lei é o pecado. E Deus se agrada com aqueles que cumprem a Torá, sendo judeus ou não judeus, como está escrito, Isaías 56, 4 e 5. Porque assim diz o Senhor, a respeito dos eunucos que guardam os meus sábados, os meus mandamentos, que escolhem aquilo que eu me agrado. Mais para cima, no outro versículo, diz aos estrangeiros, ao filho do estrangeiro, que se liga comigo. E eu me agrado. E abraçam a minha aliança. Também lhe darei a minha casa dentro dos meus muros, um lugar e um nome melhor do que de filhos e filhas. Um nome eterno darei a cada um deles, que nunca se apagará. Está falando sobre o estrangeiro, que faz aquilo que agrada ao Eterno. E o que agrada ao Eterno? Os mandamentos. O que Yeshua ensinou? Cumprir os mandamentos. A Brit Hadashah vai dizer: aquele que se diz discípulos de Yeshua, ande como ele andou. Como ele andou? Em cumprimento de mandamento, em santidade, em submissão ao Eterno. Verdadeiro discípulo de Yeshua, o verdadeiro judeu messiânico, cumpre a Torá,
como qualquer outra linha judaica que cumpre a Torá. O judaísmo messiânico existe sim. Enfim, o judaísmo messiânico verdadeiro crê que os mandamentos da Torá não são somente para os judeus, mas para as famílias das nações, conforme a promessa que Deus fez a Avraham Avinu em Bereshit 12. E também a essas mesmas famílias dos povos que foram enxertados na oliveira verdadeira, como diz Rav Shaul em Romanos 11. Judeus messiânicos são aqueles que cumprem os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Yeshua. Itgalut 12:17, Apocalipse 12:17. Judaísmo messiânico existe sim. Quer saber mais? Entre em contato conosco nas nossas redes sociais Britolam e também CBJM. Shalom, shalom.